Nós vamos ver Mateus, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, verso 13. Nesse mesmo dia, eu voltei para uma aldeia chamada Emaús, e eu estava distante de Jerusalém 11 quilômetros. E ia comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E enquanto assim comentavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos estavam como fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. E no deles chamado Cleófas respondeu: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das últimas coisas que tem sucedido nesse dia? Ao que eles perguntou: quais? Disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Foi profeta poderoso em palavras e obras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Ora, nós esperávamos que possível ter Israel. E além de tudo isso, ele falou no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. A verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram abandonadas ao sepulcro, e não achando o corpo dele, perguntaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. Além disso, alguns que estavam no ao sepulcro e acharam ser assim as mulheres haviam dito a ele mesmo, porém não o viram. Então ele disse, então ele lhes disse: honesto de coração para crer que tudo que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e andasse na sua glória, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que a respeito dele se achavam em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde ia, eles fez como que ia mais para longe. Eles, porém, o serviram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, já terminou o dia. E ele entrou para ficar com eles. Eles, estando com eles à mesa, partindo nos dados, e abriram-se-lhes então os olhos, e reconheceram que Cristo ele desapareceu diante dele. E disseram um para o outro: porventura não se abraçaram o nosso coração pelo caminho, nos falavam com invejaria as escrituras, e na mesma hora levantados e foram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com ele. Os caras diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu. Glória a Deus. Amém. Irmãos, às vezes nós vemos pessoas frequentando a igreja. Às vezes nós percebemos pessoas que frequentam a igreja, mas não tem um ponto com Jesus. Muitas vezes até são batizados, né? Você percebe que a pessoa não está falando a língua realmente evangélica e continua sendo uma transformação, uma conversão. Eu posso ver que as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus e às vezes já no primeiro momento já tem um pouco com Jesus e a vida é transformada e a pessoa começa a ter sede pelas coisas de Deus e ela consegue ter Jesus daquilo que está sendo feito na casa de Deus. Nós vemos aqui nesse texto expresados nos discípulos, depois da ressurreição de Jesus, e esses dois discípulos que estavam indo para Emaús, conversando sobre as coisas que haviam acontecido. De repente, Jesus
se apresenta e começa a caminhar com eles. Eu não sei se aquela estrada, aquele caminho, era povoado por muitas pessoas, para eles não perceberem. Mas o fato é que eles não perceberam. Os seus olhos estavam fechados. E eles estavam conversando. Jesus fez não entendido e perguntou o que eles estavam conversando. E eles disseram: você é peregrino aqui de Jerusalém. E você não sabe das últimas coisas que aconteceram. E Jesus se fez o que foi que aconteceu? Você sabem que Jesus de Nazaré foi um profeta poderoso em falar das obras de Deus. Nós esperávamos ter isso em Israel. Mas Israel teve um dia, desde que essas coisas aconteceram, ele foi entregue, ele foi morto, e ele está morto. Percebe que algumas mulheres foram e aí depois desse foram lá também confirmado que viveram que não todo ele estava vazio, mas não vida do Senhor. E esses discípulos ficaram conversando com Jesus o tempo todo. E aí Jesus disse: ó, mestre, cuidado do coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não ouvia que o Cristo padecesse e entrasse no seu. Começando depois dele, todos os profetas explicavam que a respeito dele estavam escrito nas Escrituras. E quando chegaram na aldeia e eles se ficaram, Jesus fez menção de um dia para frente. E aí eles disseram: fica conosco, Senhor. Que detalhe, declina o dia. Jesus, então, até aquele momento eles ainda não haviam reconhecido Jesus. Jesus, então, vai com eles para cá. Quando chega para pensar para uma refeição, Jesus está dando graças. Os seus olhos se abrem e Jesus faz uma pegadinha. Desaparece. E naquele momento os discípulos tomam conhecimento que Jesus estava com eles naquele tempo todo. Eles estavam contando, estavam conversando com Jesus. Nós queremos falar para os nessa hoje, porque os discípulos não reconheceram a presença de Jesus. E porque muitas pessoas não reconhecem a presença de Jesus. A primeira coisa que nós vemos nesse texto, que o próprio texto diz, que os seus olhos estavam como que fechados. Os seus olhos estavam como que fechados. É uma expressão estranha. Eles estavam ali conversando com Jesus. Eles estavam ali ouvindo a palavra de Jesus. Eles estavam vendo aquela pessoa, mas eles não estavam reconhecendo que ali estava Jesus. Muitas pessoas naquele tempo também não reconheceram Jesus. Não foi somente esses dois discípulos aqui. Muitos não reconheceram Jesus como filho de Deus. Quando Jesus certa vez estava indo para Cesareia de Filipe, e ele perguntou aos discípulos: o que o povo está dizendo que eu sou? E eles disseram: olha, eles estão dizendo que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou. Parece que o Senhor é Elias, que ressuscitou, que voltou. E parece que é um dos profetas, parece que a gente todos estão dizendo alguma coisa. O povo sempre estava dizendo alguma coisa a respeito de Jesus, mas estavam falando coisas que não eram verdade, porque as pessoas enxergavam, viam Jesus distorcidamente. Não conseguiam ver Jesus como realmente Jesus era, Deus, como aquele que foi enviado neste mundo. Certa vez Jesus chegou numa aldeia, ele estava ali, que era um cego para ele. E quando Jesus pegou aquele cego pela mão, ele levou fora da aldeia. Ele disse que ele cuspiu nos olhos daquele cego. Tocou naquele cego e disse para ele: você está enxergando? E olha como esse homem vai falar. Eu estou vendo sim, mas eu estou vendo os homens como árvores andando. Se ele estava vendo as pessoas como árvore andando, ele também estava vendo Jesus como árvore andando. Ele estava vendo Jesus de uma maneira
distorcida, meus prezados. É incrível isso que acontece, porque muitas pessoas estão vendo Jesus ou não estão conseguindo ver Jesus como realmente ele é, porque as pessoas estão cegas. E a palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que sobre eles não recebesse a luz do Evangelho da glória de Deus, Cristo Jesus, que é a imagem de Deus. É isto que acontece. O Deus desse século, quem é o Deus desse século? Satanás é o Deus desse século. Ele está colocando na mente das pessoas coisas erradas. O diabo está colocando doutrinas erradas. O diabo está colocando teologias erradas. O diabo está colocando filosofias erradas. E muitas pessoas estão cegadas por essas filosofias demoníacas e estão sendo levadas pelo engano. Porque Deus desse século, ele faz como aquele menino que semeou o joio lá no campo do trigo. Ele semeou o joio para confundir. E o diabo ele faz isso nas suas almas. A semelhança de muitas pessoas estavam com os seus olhos fechados. E nós precisamos, meus prezados, cada dia, buscar ao Senhor para que os nossos olhos sejam abertos e nós possamos ver realmente Jesus. Em segundo lugar, irmãos, porque esses discípulos estavam tendo dificuldade de ver, de reconhecer Jesus, porque eles estavam possuídos de grande tristeza. Veja que o texto diz que eles pararam, quando Jesus perguntou o que eles estavam enfrentando, eles pararam em entristecimento. Tem uma versão que fala diferente, e Jesus perguntou para ele, por que vocês estão assim tristes? Jesus conseguiu ver a tristeza no coração daqueles discípulos, e aqueles discípulos, meus prezados, por causa da tristeza no coração, eles não conseguiam ver que ali estava Jesus, o Filho de Deus. Qual era o motivo dessa tristeza? O motivo dessa tristeza é que aqueles discípulos andaram com Jesus por 3 anos. Eles estiveram ao lado de Jesus, eles viram Jesus falar palavras de salvação, palavras de conforto para as pessoas. Eles viram Jesus tocar as pessoas e as pessoas serem curadas. Ele viu Jesus amar para as pessoas que estavam sendo desprezzadas. Ele viu Jesus tocar em leprosos, os leprosos serem curados. Eles acompanharam Jesus, eles tiveram uma ligação, um vínculo muito forte com Jesus. E agora, na mente deles, Jesus estava morto. Na mente deles, meus prezados, somente estava Jesus naquela cruz ensanguentado. Na mente deles, somente estava Jesus sendo descido daquela cruz com José de Arimateia e Nicodemus e sendo levado para ser enviado. Eles só conseguiam ver Jesus morto. Eles estavam focalizando no errado foco que eles tinham. Estava completamente, é por isso que eles estavam com o coração totalmente entristecidos, porque agora eles achavam que Jesus foi, o nosso amigo foi, aquele que fez coisas boas, aquele que nos alegrou, aquele que nos deu tudo aquilo que nós precisávamos para a nossa alma, ele não está no nosso meio mais, e eles estavam pensando, ele foi embora como João Batista foi, como os profetas foram, porque Jesus deu os prezados para eles. Eles estavam focalizando, o foco estava errado. Vocês se lembram de Ana? A Bíblia diz que Ana andava triste, aborrecida. Por que ela andava triste e aborrecida? Porque o foco dela estava errado. Ela focalizava a sua inimiga, a sua rival menina, que tinha muitos filhos, e ela não tinha nenhum filho. E ela ficava pensando por que essa mulher tem que ter tantos filhos que eu não tenho ninguém. Ela ficava ouvindo aquilo que aquela rival falava para ela todo dia. Ela insultava a Ana e Ana se entristecia, a ponto de Eucana dizer para ela assim, mulher, eu não vou você vai ter 10 filhos,
mas não tinha consolo. Ela não conseguia ver que ela tinha um marido que a amava. Ela não conseguia ver que ela tinha um Deus que podia mudar. Ela estava olhando para a Penina, ouvindo os insultos da Penina, e ela precisou chorar muito na presença de Deus. Meus prezados, muitas pessoas estão com o coração entristecido porque estão focalizando aquilo que é errado. Nós vemos que Deus colocou a Eva no jardim. E Deus encheu o jardim de árvores frutíferas, maravilhosas, gostosas. E Deus disse, olha, vocês podem comer de todas essas árvores, mas daquela árvore não pode comer. E o que fez Eva, meus prezados, começou a focalizar. Não conseguia ver o que existia de bom no jardim. Não conseguia ver as árvores frutíferas. Não conseguia ver o rio bonito que estava ali. Mas ela começou a se aproximar do quê? Da árvore proibida. Ela começou a olhar para aquilo que não deveria olhar. E foi por isso que ela trouxe tristeza não somente para ela, mas para toda a humanidade. Muitas vezes acontece isso. As pessoas não conseguem ver aquilo que Deus tem dado bom, e só olha aquilo que é ruim. Simplesmente meus pesados se localizou. E o que o apóstolo Paulo diz sobre nós pensarmos. O que o apóstolo Paulo diz sobre nós devemos pensar. Ele diz tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que tem uma virtude, se há um louvor, se há alguma coisa boa, seja isso que eu cumpro em vosso pensamento, o nosso pensamento, para que nós não tenhamos tristeza, o nosso pensamento precisa estar cheio das coisas de Deus, louvado seja Deus. Nós precisamos pensar em coisas boas, porque você pode ver, se você começar a pensar em coisa ruim, se você está em depressão, se você começar a pensar o que vai acontecer com tal coisa de ruim, você vai ver, vai ficar triste, ficar aborrecido. Então, meus prezados, esses discípulos estavam focalizando Jesus morto. Não conseguiam ver Jesus ressuscitado. E é por isso que eles estavam tristes. E em terceiro lugar, prezados, porque os discípulos não conseguiram focalizar, não conseguiram ver Jesus ali ao lado deles, porque eles haviam perdido a esperança. O texto diz: e nós esperávamos que fosse ele que havia redimido Israel. Nós esperávamos. Eles esperavam, mas a redenção que eles estavam esperando era outra. Nós já falamos aqui uns dias atrás, a redenção que eles estavam esperando era outra. Eles estavam esperando Jesus formar um exército armado. Eles estavam esperando Jesus. Eles estavam esperando Jesus subjugar o poder romano. Eles estavam esperando Jesus colocar fora do trono Pilatos, colocar fora do trono Herodes. Eles estavam esperando que Jesus expulsasse todos os soldados romanos de dentro de Israel e tomasse o poder político. Eles esperavam isto, mas eles estavam pensando e esperando erroneamente. Porque Jesus muitas vezes falou: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Se ele te mandar a tua capa, dá também a túnica. Se o teu inimigo vir bater na tua face, direita, nossa, também a esquerda. Eles estavam falando coisas que eles não compreendiam. E isso, em vez de ter, eles pertencem à esperança. Agora, esses discípulos aqui, para Emaús, estavam tristes. Todos os discípulos estavam tristes, sem esperança, porque eles achavam que Jesus ia fazer isso e tomar Israel. Mas Jesus não fez isso. E agora, ele disse: nós esperávamos isso aqui. Não temos mais. Prezados, existe uma estatística. Existe mais ou menos mais de 50% de cristãos, crentes,
fora da igreja. Por que está acontecendo isso? Porque muitas pessoas esperavam. Pessoas esperavam que Jesus fizesse aquilo que eles gostariam que ele fizesse. Eles esperavam que Jesus viesse atender aos seus caprichos. Eles esperavam que Jesus viesse dar a eles uma prosperidade extraordinária e não aconteceu. Eles esperavam que aquela pessoa que morreu, enferma, foi embora. Eles esperavam que essa pessoa fosse dada. E essas pessoas disseram assim, eu esperava que Jesus fizesse aquilo que eu queria, mas ele não fez. E é por isso que eu estou sem esperança em Jesus. É por isso que existem muitas pessoas pesadas fora da igreja, porque eles estão esperando coisas que o Senhor não vai fazer. Deus não vai atender os meus caprichos. Deus vai fazer com que muitas vezes eu passe por sofrimento, eu passe por angústia, porque muitas vezes somente no momento de angústia é que nós vamos aprender mais profundamente as coisas de Deus. Ele vai permitir. Muitas vezes nós choremos e nós ficamos angustiados, porque passando pela angústia, passando pelo sofrimento, nós aprendemos mais de Deus. Esses discípulos, meus prezados, estavam perdidos, sem esperança. Todos os discípulos estavam assim. Por causa disso, eles estavam perseguidos. Ora, operante, Jesus faz. Não é como eu quero. Jesus não fez o que eles pensavam que Jesus ia fazer, então Jesus não serve. Esse foi mais um que foi embora. Aleluia. Porque nos prezados não conseguiam ter Jesus. Porque tinha esperança. Tinha perdido essa esperança. Então, prezados, que nós possamos estar sempre esperando. Porque esperança é o produto da fé. Aleluia. A fé, aleluia, gera esperança. Em quarto lugar, irmãos, porque os discípulos não conseguiram ver quem era Jesus. Porque não acreditaram no testemunho daqueles que já tinham visto Jesus ressuscitar. Eles não acreditaram no testemunho das mulheres. Eles disseram que é verdade que algumas mulheres foram ao sepulcro. E lá elas viram anjos. Os anjos disseram. E aí dois discípulos foram ao sepulcro, chegaram lá e encontraram o sepulcro vazio, mas não viram o Senhor. Esses dois discípulos aqui, meus prezados, tinha ouvido esse testemunho. Jesus estava vivo, Jesus estava glorificado, mas eles estavam fazendo o quê? Eles estavam deixando Jerusalém, e estavam indo para Emaús, estavam distanciando-se do lugar aonde o Senhor haveria de se manifestar. Eles estavam deixando de crer no testemunho daquelas mulheres. Quem sabe o machismo reinava, eles disseram ser coisa de mulher, elas são muito sensíveis mesmo. Quem sabe tiveram uma visão, mas a visão não é real. Mas os pesados, quando Pedro e João foram lá no sepulcro, eles encontraram o sepulcro vazio. Não creram no testemunho daqueles que já o Senhor ressuscitou. Muitas vezes, prezados, as pessoas são assim mesmo. Como diz o texto, um pouco Tomé. A Bíblia diz que Jesus se manifestou a 7 discípulos. Chegou onde estavam os 7 discípulos, soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. Como o Pai me enviou, também eu envio. E eles ficaram assim, admirados com a presença de Jesus ali. E passavam uns dias, Tomé não estava junto, passavam uns dias e encontraram em Tomé. Disseram, Tomé, nós vimos o Senhor. Nós vimos o Senhor glorificado. Ah, não vem fake news. O Senhor seria assim, né? Não vem fake news. Eu não acredito nisso. Mas nós vimos também. Nós até tocamos nele. Não. O Senhor não vê o Senhor, se não tocar no lado dele, se eu não ver o sinal dos céus, eu nunca vou acreditar. Tem muitas pessoas que estão assim, infelizmente, pessoas que não acreditam se não verem
Você pode falar de Jesus para ela. Você pode falar que você recebeu uma cura. Você pode falar, não, eu preciso ver, eu preciso tocar. Mas 7 dias depois, estão os discípulos todos. E Jesus aparece novamente. E aí, Jesus vem em direção a Tomé. Tomé, olha aqui, Tomé. Você que me ver. Jesus é assim, né? Você que me ver, toca pelo meu lado. Veja aqui as minhas mãos. E diz, Senhor, meu Deus. Ah, não é porque você viu e você creu. Bem-aventurados são aqueles que não creram. Aleluia. Você é bem-aventurado, irmão. Nós somos bem-aventurados. Porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos na palavra de Deus. Nós sabemos que Ele ressuscitou nos mortos. Nós não precisamos ver, que nós sentimos, aleluia, a presença do Senhor. Nós sentimos o Espírito Santo em nosso coração. E Ele testifica que vive, o Senhor vive no nosso coração. O Espírito Santo vai se vive em nós. Então nós não precisamos ver que somos bem-aventurados. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado é mais do que feliz. Cada dia, nós possamos continuar na terra. E em quinto e último lugar, irmãos, porque os discípulos não conseguiram perceber Jesus, porque eles eram tardios de crer nas Escrituras. O que é tardio? Ele tem demora. Jesus é chamado de mestre. Honestos em tudo que os profetas disseram. Eram tardios, eram retardatários para compreender as Escrituras. Eles não somente não entenderam as Escrituras do Antigo Testamento, aquilo que está escrito com Jesus, desde Gênesis até Malaquias. Eles não somente entenderam as Escrituras, mas também não entenderam as Escrituras, mas também não entenderam as próprias palavras de Jesus. Porque Jesus, durante o ministério dele, reiteradas vezes, muitas vezes, ele falou que haveria de ser entregue às autoridades, que ele seria morto, crucificado, mas que ele ressuscitaria. Jesus falou isso muitas vezes para os discípulos, e às vezes eles ficaram perguntando um para o outro: o que quer dizer essas palavras que ele está falando? Será que ele está falando de maneira simbólica? Será que é uma parábola que ele está falando? Eles não entendiam aquilo que o Senhor falava. E agora, como prezado, Jesus está dizendo, Jesus começou desde Moisés, os profetas, começou a falar para eles. Aquela caminhada de Jesus, aquela caminhada de 11 quilômetros. Talvez, se Jesus acordou os discípulos, logo saíram de Jerusalém, eles andaram talvez umas 3 horas, umas 3 horas de estudo do Antigo Testamento pelo mestre, uma coisa maravilhosa. Eles caminhando, ouvindo, o coração deles ardia, mas eles não conseguiam entender, eles tinham dificuldade de entender. Prezados, nós temos hoje muito mais do que os discípulos para entender e para conhecer. Além de todo o Antigo Testamento, nós temos 4 evangelhos, 4 evangelistas, 4 homens idôneos, 4 homens fiéis, 4 homens santos que escreveram a respeito de Jesus, do seu nascimento, do seu ministério, de sua morte e a sua ressurreição. São 4 testemunhos que nós temos das Escrituras. Nós temos o testemunho do próprio apóstolo Paulo, um homem que era um perseguidor da igreja, um homem que estava aprendendo, um homem que estava fazendo coisas ruins contra a igreja. De repente, esse homem é transformado e começa a falar do mesmo Jesus que ele perseguia. Esse homem agora, um perseguidor, é perseguido e fala daquilo que ele estava combatendo. Nós temos um testemunho, e um testemunho de Paulo além da sua conversão em si. Nós encontramos 3 vezes no livro de Atos dos Apóstolos falando da sua conversão. Então, pessoal, nós temos muita coisa
Nós temos muita coisa escrita de novos e todos, homens que combateram a fé e acabaram de se converter, e nós precisamos nos apegar a essa palavra viva e poderosa, que nós sabemos que é a verdade de Deus. Tem muitas pessoas que desprezam a palavra de Deus, mas nós precisamos cada dia não ser tardios em crer, mas cada dia tomarmos posse da verdade. Nós vemos, pesado, que quando morreu, Lázaro morreu, a Bíblia diz que o rico fez 2 pedidos para. Disse assim: vai, não dá Lázaro, olhar na água do seu dedo. Esse cara na língua, puxou essa. E o segundo pedido que ele fez, ele disse: pai, Abraão, manda Lázaro para casa dos meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Manda lá Lázaro avisar eles para que se convertam e não venham para este lugar de convento. E Abraão disse: olha, não tem nada. Moisés, os profetas, os seus irmãos ouçam Moisés, os profetas. E o rico disse: não, pai Abraão, se Lázaro for ter com ele, certamente eles vão se arrepender e vão crer. E Abraão disse: olha, se não ouvem a Moisés e os profetas, quando se arrependerão, se converterão, se alguém dos mortos for ter com ele. Isso é realmente uma realidade. Se uma pessoa morre, passa por experiência de morte, e ele vem falar para nós, eu já tenho muitas experiências disso, pessoas que passaram por experiência de morte, viram a eternidade. Muitas pessoas não acreditam nisso. Isso é coisa da cabeça dele, é uma experiência psicológica que ele teve, e não adianta falar. Então, se não acredita naquilo que está escrito nas Escrituras, ainda que o morto ressuscite, não vai acreditar. Não vai colocar crédito na pessoa, porque existe muito mais testemunho das Escrituras do que uma pessoa que morre e volta da vida. Então, pesado, o que nós devemos fazer para que o nosso coração, no momento da vida, venha deixar de crer na palavra de Deus? Porque existem muitas pessoas fora da igreja, porque estiveram no momento de deixar de crer na palavra. Começaram a ser retardatários em crer na palavra. E hoje estão fora da palavra. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que venha nos guiar. Jesus disse: eu vou para o Pai e vos enviarei o Consolador. Ele estará convosco. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará. Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, prezados, o Espírito Santo é aquele que pode nos ensinar, é aquele que pode nos encher, é aquele que pode nos capacitar a continuar cada dia crendo no Senhor Jesus. Um homem, uma vez que estava sendo questionado pelo Senhor, ele disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Muitas vezes você pode estar questionando alguma coisa, Deus, fala para Deus: Senhor, eu estou em dúvida aqui, ajuda a minha falta de fé, porque eu quero continuar, eu quero seguir, eu quero perceber, eu quero sentir o Senhor, porque eu amo a coisa. Isso que vai acontecer. Ainda que passemos por momentos da angústia, depressão, problemas de enfermidades, mas nós precisamos. Esses discípulos demoraram de perceber quem era Jesus, os seus olhos estavam fechados. Eles deixaram de perceber quem era Jesus. Porque eles não têm testemunho dos outros que haviam visto o Senhor. Eles deixaram de perceber Jesus, porque eram retardatários em crer nas Escrituras. E existem muitas outras coisas pesadas que podem acontecer na nossa vida. Impedirmos de ver quem é Jesus. O Jesus que disse: eu voltarei um dia. E a nossa esperança é essa. Nós possamos, prezados, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a ver realmente Jesus. Amém?